As estranhas luzes apareceram no céu da Terra numa terça-feira. Eles se moviam de uma forma que nenhuma aeronave humana conseguiria, parando instantaneamente e mudando de direção sem diminuir a velocidade. Em todo o mundo, pessoas apontaram seus telefones para cima, registrando a visão em comum. Na sede da Agência Espacial Unida, John Miller observava as telas com a calma que vinha de anos de voos espaciais. Como chefe dos Estados Unidos, ele tinha visto muitas coisas estranhas, mas nada parecido com isto. Ao lado dele, Lisa Clark verificava as últimas leituras do radar. Senhor, eles estão desacelerando. Parece que eles estão indo em direção à nossa estação espacial. Lisa disse. João assentiu. Envie uma mensagem. Deixe-os saber que viemos em paz. 3 dias depois, a nave alienígena chamada Asterisco de Luz Eterna, pairou sobre a principal plataforma de pouso dos Estados Unidos em Nevada. Era liso e prateado, em forma de tundra e muito maior do que qualquer nave espacial humana. Uma pequena multidão de cientistas, militares e funcionários do governo esperava nervosamente. O capitão Zickstar saiu primeiro. Ele tinha mais de 2 metros de altura e pele azulada que parecia brilhar à luz do sol. Seus 4 olhos piscaram em momentos diferentes enquanto ele observava os humanos diante dele. Atrás dele veio Mirren. Ele era um homem negro, mas com a mesma pele azul e um par extra de braços que segurava vários dispositivos. Trazemos saudações da Cooperativa Galáctica, disse Zickstar, sua voz profunda, mas clara, em um inglês perfeito. Observamos o seu mundo há algum tempo e acreditamos que vocês estão prontos para o primeiro contato. John deu um passo à frente, estendendo a mão conforme havia sido instruído. Bem-vindo à Terra, sou John Miller e está em minha segunda em comando, Lisa Clark. O alienígena olhou para a mão de John por um momento antes de copiar o gesto. Sua pele estava fria e ligeiramente áspera, como uma lixa fina. Seus sinais de transmissão chegaram às nossas estações de monitoramento, explicou Zickstar. Achamos sua espécie fascinante. Você sente emoções tão fortemente, mas se adapta rapidamente a novas situações. Na semana seguinte, os alienígenas se reuniram com líderes de todo o mundo. Eles mostraram tecnologia incrível, dispositivos que poderiam limpar a água poluída em segundos, materiais mais fortes do que qualquer coisa na Terra, mais leves como penas, e scanners médicos que poderiam encontrar qualquer doença instantaneamente. Pessoas em todos os lugares estavam entusiasmadas. Os canais de notícias não falavam de mais nada. As crianças faziam desenhos de alienígenas azuis e os adultos sonhavam em visitar outros planetas. Em sua sala privada na base dos Estados Unidos, Zickstar e Mirren conversaram baixinho. Os humanos pareciam ansiosos para ingressar na cooperativa. Mirren disse, verificando os dados em uma tela fina e transparente. Os olhos superiores de Zickstar se estreitaram. O conselho quer que investiguemos mais a fundo antes de oferecer a adesão. Eles se preocupam com a história de conflitos dos humanos. O que devemos procurar especificamente? Tudo. As suas guerras, os seus líderes, a forma como tratam uns aos outros quando os recursos são limitados. O conselho lembra o que aconteceu com a espécie Vorak. Mirren assentiu lentamente. Os Voraks também pareciam pacíficos, até terem acesso à tecnologia cooperativa. Eles o usaram para atacar 3 planetas antes de serem detidos. Solicitarei permissão para estudar sua história e psicologia. Mirren disse, talvez o Dr. Urai, o antropólogo humano, possa nos ajudar. Bom. Sinto um grande potencial nesses humanos, mas também algo imprevisível. Eles sorriem mesmo quando discutem assuntos sérios. Eles usam o humor em situações que exigem foco. Você acha que eles estão escondendo alguma coisa? Zickstar olhou pela janela para os humanos andando abaixo. Todas as espécies têm segredos, Mirren. A questão é se os seus segredos ameaçam a galáxia. Naquela noite, enquanto a maioria dos humanos dormia, Mirren começou a escanear as redes digitais da Terra. A cooperativa tinha regras rígidas sobre o respeito pela privacidade, mas também tinha regras sobre como garantir a segurança. Se os humanos eram perigosos, a cooperativa precisava saber.
À medida que os dados fluíam para seus dispositivos, os 4 olhos de Mirren se arregalaram. Capitão, ele chamou suavemente. Eu acho que você deveria ver isso. O que Mirren encontrou mudariam tudo sobre sua missão na Terra. A descoberta de Mirren manteve o Capitão Zeke estar acordado a noite toda. Os dados mostraram que os humanos lutaram 3 guerras mundiais, e não 2, como afirmavam os seus registros públicos. A terceira estava escondida de alguma forma, envolvendo armas que poderiam alterar os padrões climáticos. Precisamos de mais informações, decidiu Zixtar enquanto a luz da manhã enchia seu quarto. Devemos solicitar permissão formal para estudar sua história. John Miller concordou com o pedido dos alienígenas no dia seguinte. Ele designou a doutora Samantha Urai para ajudá-los. Ela era a melhor antropóloga do país e estudou muitas culturas humanas. É uma honra ajudá-lo. Samantha disse que quando conheceu os alienígenas, seu cabelo ruivo estava puxado para trás e ela usava roupas simples com muitos bolsos. Que aspectos da história humana mais lhe interessam? Queremos compreender como os humanos resolvem conflitos, explicou Mirren. E como a sua sociedade evoluiu tão rapidamente de ferramentas primitivas para viagens espaciais. Os Estados Unidos forneceram um laboratório de pesquisa no Novo México para os alienígenas. Tinha computadores, livros e acesso a arquivos históricos. William Carter, um homem de cabelos curtos e grisalhos e olhos sérios, foi designado como elemento de ligação militar. Estou aqui para ajudar com quaisquer autorizações de segurança que você possa precisar. Carter explicou, embora seu verdadeiro trabalho fosse observar os alienígenas com cuidado. Durante 3 dias, Samantha mostrou aos alienígenas vídeos da história humana. Eles observaram enquanto os humanos construíam cidades, criavam arte e exploravam o mundo. Mas Mirren continuou fazendo perguntas sobre guerras, armas e épocas em que os humanos feriam uns aos outros. Por que isso lhe interessa tanto? Samantha perguntou. Os 4 olhos de Mirren piscaram em sequência. Para compreender qualquer espécie, devemos ver como agem quando os recursos são limitados ou quando se sentem ameaçados. No 4º dia, enquanto Samantha saía para almoçar, Star acenou com a cabeça para Mirren. O alienígena menor puxou um dispositivo do tamanho de uma moeda. Ele o colocou no computador principal. Instantaneamente, a tela se encheu de arquivos secretos que deveriam ser impossíveis de acessar. Não temos muito tempo, sussurrou Star. Encontre os arquivos no projeto Prometheus. Mirren trabalhou rapidamente. Seus 4 braços se moviam por diferentes telas, rompendo sistemas de segurança projetados para manter ocultos os mais perigosos segredos humanos. Encontrei, ele disse finalmente. Baixando agora. Os arquivos continham registros detalhados de experimentos. Os humanos tentaram fazer soldados que pudessem lutar sem dormir, armas que pudessem atingir características genéticas específicas e técnicas de controle mental usando ondas sonoras. Havia planos para armas que poderiam destruir continentes inteiros e ao mesmo tempo fazer com que parecessem desastres naturais. A cooperativa estava certa em ser cautelosa, disse Star. Esses humanos são mais perigosos do que pensávamos. Nenhum dos alienígenas notou a pequena luz vermelha piscando na câmera do teto. Em outra sala, Eric Powell olhava para a tela com preocupação crescente. Como principal especialista em segurança de redes dos Estados Unidos, ele projetou os sistemas que os alienígenas estavam invadindo. Algo está errado, disse ele à sua supervisora, Diane Ross. Alguém está acessando os arquivos do Prometheus. O rosto de Diane ficou pálido. Isso é impossível. Esses arquivos estão em nosso servidor mais seguro. Bem. Alguém está lá agora e está baixando tudo. Diane pegou o telefone seguro. Chame-me General Maurice. Agora, de volta ao laboratório, Marin terminou o download. A Justiça Samantha voltou com café para todos. Encontre algo interessante, ela perguntou com um sorriso. Sua história é educativa, disse Star cuidadosamente. Estamos gratos pela sua ajuda. Naquela noite, os alienígenas transmitiram suas descobertas à Cooperativa Galáctica usando um canal seguro de sua nave. A mensagem era simples.
Os humanos tinham potencial para ser as espécies mais perigosas que já encontraram. A resposta veio horas depois. A cooperativa estava enviando uma equipe de avaliação para determinar se os humanos representavam uma ameaça galáctica. O navio deles chegaria em 3 dias. O que os alienígenas não sabiam era que William Carter estava ouvindo cada palavra que eles disseram, e ele tinha seus próprios planos. O general Frank Morris estava na sala mal iluminada, olhando para a grande tela na parede. Mostrou todos os arquivos que os alienígenas acessaram. Seu rosto permaneceu calmo. Mas suas mãos eram punhos cerrados ao lado do corpo. Quão ruim é isso? Ele perguntou. Diane Ross verificou seu tablet. Eles conseguiram tudo, desde o projeto Prometheus, projetos de armas, táticas de guerra psicológica, experimentos genéticos, tudo isso. E temos certeza de que foram eles. Eric Powell assentiu. O sinal veio do laboratório deles. A tecnologia deles é avançada, mas ainda deixa rastros em nossos sistemas. O general Morris andava lentamente pela sala. O que não entendo é como eles romperam nossa segurança com tanta facilidade. Como eles estão nos observando há mais tempo do que admitiram, disse William Carter ao entrar na sala, minha equipe encontrou evidências de que seus dispositivos de varredura estão ativos na órbita da Terra há pelo menos 15 anos. A sala ficou em silêncio enquanto todos processavam a notícia. Os alienígenas mentiram quando descobriram a Terra. Enquanto isso, a bordo do asterisco da Luz Eterna, Miriam vasculhava os arquivos roubados. Cada novo documento fazia com que sua pele azul ficasse mais pálida. Capitão, estes humanos criaram armas além de tudo o que prevíamos. Ele disse que eles desenvolveram agentes biológicos que têm como alvo marcadores genéticos específicos. Eles têm planos para armas autônomas que podem tomar suas próprias decisões de seleção de alvos. O capitão Zickstar olhou para a tela, estreitando os 4 olhos. O que mais me preocupa é como eles escondem essas coisas. Os seus rostos públicos mostram paz e cooperação, enquanto secretamente se preparam para a guerra. A equipe de avaliação chegará em breve. O que dizemos a eles? A verdade é que não se pode confiar aos humanos a tecnologia cooperativa. Eles deveriam ser contidos em seu planeta até que evoluam para além da violência. Desocupada a sede dos Estados Unidos, John Miller e Lisa Clark ouviram enquanto sua equipe explicava o que havia acontecido. Então o alienígena roubou nossos arquivos confidenciais e agora eles provavelmente estão planejando relatar que somos perigosos, resumiu Lisa. Qual é o nosso próximo passo? A doutora Samantha Urai falou. Passei um tempo com eles. Eles estão com medo de nós, não com raiva. Eles acreditam que estão protegendo a galáxia. Da nossa parte, John disse calmamente, por causa do projeto Prometheus, o rosto de William Carter não demonstrava nenhuma emoção. Senhor, com todo o respeito, precisamos de nos preparar para a possibilidade de estes alienígenas decidirem que os humanos são demasiado perigosos para serem autorizados a entrar no espaço. Você acha que eles nos atacariam? Lisa perguntou, acho que eles podem tentar nos conter. Lembra-se do que eles disseram sobre sua tecnologia avançada cooperativa? Poderiam desativar os nossos satélites, as nossas redes elétricas, as nossas comunicações. John olhou ao redor da sala. Não agirei com base no medo. Precisamos de mais informações. Ele se virou para Eric Powell. Você pode acessar suas comunicações? O programador hesitou. Talvez a tecnologia deles seja avançada, mas eles estão usando a atmosfera do nosso planeta para transmitir sinais. Talvez eu encontre uma maneira de ouvir. Faça isso, John ordenou. E Dr. Urai, quero que continue trabalhando com eles. Haja normalmente. E os arquivos que eles roubaram? General Maurice perguntou. Os lábios de John formaram um leve sorriso. Deixe-me me preocupar com isso. Por enquanto, continuamos as relações diplomáticas. Naquela noite, Samantha voltou ao laboratório alienígena com café fresco e biscoitos. Trouxe algumas bebidas humanas, disse ela com um sorriso caloroso. Zickstar parecia distraído, mas agradeceu. Miriam mal tirou os olhos das telas.
Está tudo bem? Ela perguntou, fingindo não notar a mudança de comportamento deles. Sim, Zikistar disse rápido demais. Estamos simplesmente processando as informações que você compartilhou conosco. Enquanto Samantha colocava um biscoito na mesa de Mirren, ela notou a tela mostrando imagens de testes nucleares, pesquisas biológicas e treinamento militar. Sua mão tremia ligeiramente, mas seu sorriso permaneceu. Avise-me se precisar de mais alguma coisa, ela disse casualmente, depois saiu da sala. Lá fora, ela mandou uma mensagem para William Carter. Eles estão focados em nossas armas. Todas as telas mostram arquivos militares. O caso de Carter, a resposta foi imediata, mantenham-os conversando. A equipe de avaliação entra na órbita da Terra amanhã. Precisamos estar prontos. Nem os humanos nem os alienígenas dormiram muito naquela noite. A equipe de avaliação alienígena chegou em uma nave muito maior que o asterisco da luz eterna. Ele pairou silenciosamente acima da Terra, um pouco além do alcance dos satélites humanos. Seu casco de metal escuro absorvia a luz solar em vez de refleti-la, dificultando a visualização com telescópios normais. Na Terra, as pessoas apontavam para o céu e tiravam fotos. As notícias tentaram explicar o que estava acontecendo, mas a maioria dos humanos estava assustada. Alguns arrumaram seus carros e dirigiram para áreas remotas. Outros se reuniram em igrejas ou bares, esperando juntos. O coronel Steve Johnson e sua equipe de resposta especial prepararam-se para o pior. Eles verificaram armas projetadas para funcionar contra a tecnologia alienígena. Embora ninguém soubesse se eles realmente funcionariam, se aqueles alienígenas decidirem que somos perigosos, que chances teremos? Perguntou um jovem soldado. Nos adaptamos mais rápido do que se espera. O coronel Johnson respondeu, essa sempre foi a força da humanidade. Dentro da sede dos Estados Unidos, Eric Powell finalmente conseguiu invadir o sistema de comunicação alienígena. Ele enxugou o suor da testa enquanto a língua alienígena era traduzida em sua tela. Eles estão discutindo protocolos de contenção para a Terra, disse ele a John Miller e aos outros. Acham que somos demasiado violentos para nos juntarmos à sua cooperativa. Que tipo de contenção? Lisa Clark perguntou. Eles poderiam colocar satélites ao redor da Terra que destruiriam qualquer nave que tentasse deixar nossa atmosfera. William Carter explicou, eles têm a tecnologia para nos manter presos aqui durante séculos. John Miller esfregou os olhos cansados porque encontraram o projeto Prometheus, ao qual acessaram ilegalmente, lembrou o general Maurice a todos. Eles violaram os seus próprios protocolos diplomáticos. O Dr. Urai levantou-se de repente. Deixe-me falar com eles. Eles me respeitam. É muito perigoso, disse Lisa. Eles não vão me machucar. Eles não acreditam em violência direta. É por isso que eles têm tanto medo de nós. John pensou por um momento e depois assentiu. Vá, mas tenha cuidado. No laboratório de pesquisa alienígena, o capitão Zistar estava se comunicando com a equipe de avaliação quando Samantha chegou. Os alienígenas ficaram em silêncio quando ela entrou. Eu sei o que você descobriu, ela disse simplesmente. E eu sei que você está com medo de nós agora. Os antebraços de Mirren se contraíram nervosamente. A sua espécie criou armas concebidas especificamente para destruição em massa. E sua espécie nos observa há 15 anos sem se apresentar, respondeu Samantha. Nós sabemos disso agora. A pele azul do capitão Zistar escureceu de emoção. Observamos todas as espécies em desenvolvimento antes de fazer contato. É o nosso protocolo. Então vocês têm protocolos que permitem nos espionar, mas nos julgam por termos armas para nos proteger de ameaças desconhecidas. A voz de Samantha permaneceu calma, talvez como ameaças vindas do espaço. Antes que os alienígenas pudessem responder, suas telas brilharam com mensagens urgentes. A equipe de avaliação detectou leituras de energia incomuns em vários lugares da Terra. Os humanos estavam ativando sistemas militares em todo o mundo. O que está acontecendo? Zistar exigiu. Nossos líderes querem conversar, disse Samantha. Formalmente, com a presença da sua equipe de avaliação, você providenciará isso?
O capitão hesitou e depois concordou. Mas esta ativação militar tem de parar. Isso acontecerá quando sua nave se afastar de nossos satélites. 3 horas depois, representantes das principais nações da Terra reuniram-se numa sessão especial das Nações Unidas. As telas mostravam a equipe de avaliação alienígena, enquanto o capitão Star e Mirren compareciam pessoalmente. O capitão alienígena falou primeiro. Descobrimos informações preocupantes sobre sua espécie. O projeto Prometheus revela a capacidade de destruição da humanidade. Lisa Clark levantou-se. Antes de continuar, temos perguntas sobre seus métodos de pesquisa. Não se trata de nossos métodos. Um membro da equipe de avaliação interrompeu na tela. Trata-se da ameaça que os humanos representam para a paz galáctica. William Carter deu um passo à frente. Seu rosto não demonstrava medo quando ele se dirigiu aos alienígenas. Você invadiu nossos sistemas seguros, disse ele. Você roubou informações confidenciais. E agora você está nos julgando. Precisávamos entender sua verdadeira natureza, defendeu Mirren. Carter sorriu levemente. Então deixe-me ajudá-lo a entender algo sobre os humanos. Não gostamos de ser espionados. Com essas palavras, ele apertou um botão em seu telefone. Todas as telas da sala mudaram para mostrar um único arquivo denominado Incidente Deuteriano. Os 4 olhos do Capitão Star se arregalaram enquanto ele olhava para a tela. O nome do arquivo, Incidente Deuteriano, não deveria ser conhecido por nenhum ser humano. Foi um capítulo sombrio na história do seu povo, algo que a Cooperativa Galáctica escondeu durante mais de 200 anos. Como você conseguiu isso? O capitão perguntou, sua voz quase um sussurro. William Carter caminhou lentamente ao redor da mesa. Digamos apenas que os humanos também são bons em coletar informações. A sala estava em silêncio. Os membros da equipe de avaliação alienígena na tela se entreolharam nervosamente. O que é o incidente deuteriano? Lisa Clark perguntou. Carter sorriu. Há cerca de 200 anos, os deuterianos, a espécie do Capitão Star, encontraram outro mundo em desenvolvimento chamado Mira 6. Os deuterianos decidiram que os Mirrens eram primitivos demais para ingressar na cooperativa. Então, eles colocaram satélites de contenção em torno do Mira 6, exatamente como planejam fazer com a Terra. Ele tocou o telefone e a tela mostrou imagens de um lindo planeta azul esverdeado. O campo de contenção tinha uma falha. Criou uma reação com o Mira 6 de atmosfera. Em 10 anos, o clima do planeta mudou drasticamente. Bilhões morreram. Os deuterianos tentaram consertar o erro, mas já era tarde demais. Mirrens levantou-se com raiva. Essas informações são sigilosas pela cooperativa. Os humanos não deveriam ter acesso a isso. No entanto, você se sentiu no direito de acessar nossas informações confidenciais. John Miller disse calmamente. Duplo padrão interessante. O Capitão Star parecia derrotado. Como você aprendeu sobre isso? Eric Powell falou pela primeira vez. Você nos observa há 15 anos, mas já observamos as estrelas há muito mais tempo. Nossos telescópios do espaço profundo registraram as mudanças de luz quando Mira 6 morreu. Temos estudado esses registros, tentando entender o que aconteceu. Ele bateu em seu tablet. Quando você chegou, comparamos a assinatura energética da sua nave com as leituras do Mira 6. Foi uma partida. Os alienígenas da equipe de avaliação falavam urgentemente uns com os outros em sua própria língua. Os humanos esperaram pacientemente. Finalmente, o Capitão Star falou. Cometemos um erro terrível com os Mirrens. Carregamos essa culpa durante séculos, mas você estava preparado para arriscar o mesmo erro conosco. Samantha disse suavemente, por causa de suas armas, seu projeto Prometheus. Mirren começou. Lisa Clark interrompeu. O projeto Prometheus não é o que você pensa que é. Vimos os arquivos, insistiu Star. As armas biológicas, os dispositivos de controle climático, as máquinas de matar autônomas. Você viu o que queríamos que você visse, disse o general Maurice com um leve sorriso.
O general acenou com a cabeça para Eric Powell, que apertou alguns botões em seu tablet. As telas mudaram novamente, mostrando os arquivos originais do projeto Prometheus. Mas agora havia um novo texto no topo de cada documento. CQRETXERSISSINAREL, observe XULWPONS, a maior parte do que você viu não existe, explicou Powell. São cenários teóricos que usamos para testar nossos sistemas de segurança. Criamos arquivos falsos do pior caso e verificamos se alguém pode acessá-los. E você fez exatamente o que esperávamos que um intruso fizesse, acrescentou Carter. Você encontrou nossos segredos falsos e acreditou neles sem questionar. O capitão Starr parecia confuso. Mas as suas guerras, a sua história de violência, são reais, admitiu John Miller. Não negamos a nossa capacidade de conflito, mas também não construímos armas que matam o planeta nem planeamos a dominação galáctica. Samantha deu um passo à frente. A verdadeira questão é: por que você acreditou tão rapidamente no pior sobre nós? Poderia ser culpa pelo que aconteceu com os Minions? A sala ficou em silêncio novamente. Os membros da equipe de avaliação olharam para você desconfortável. Talvez o Capitão Starr finalmente tenha dito que julgamos os humanos injustamente. E talvez John Miller tenha respondido que esta é uma oportunidade para ambos os nossos povos aprenderem algo importante. Os 4 olhos do capitão piscaram lentamente enquanto considerava as palavras de Miller. O que você sugere? Ele perguntou. A sugestão de John Miller pairava no ar. A sala estava silenciosa, exceto pelo zumbido suave das telas que mostravam a equipe de avaliação de alienígenas. Sugiro que John finalmente continue e recomecemos com honestidade desta vez. O capitão Starr olhou para os outros alienígenas e depois para os humanos. O que isso envolveria? Uma troca justa, disse Lisa Clark. Você quer saber sobre nossas armas e guerras? Tudo bem, mostraremos tudo a você. Os arquivos reais, não os cenários de teste de segurança. Mas em troca, você compartilha sua história conosco, incluindo seus erros. Os alienígenas da equipe de avaliação falaram rapidamente em sua própria língua. Suas vozes pareciam preocupadas. Miriam voltou-se para o capitão Starr. O conselho não aprovará compartilhar nossa história. É contra o protocolo. O conselho não está aqui, respondeu Starr. Nós somos. E já quebramos o protocolo ao aceder aos seus ficheiros seguros. Ele enfrentou os humanos novamente. Eu concordo com seus termos. Nos 3 dias seguintes, humanos e alienígenas compartilharam suas verdadeiras histórias. Os humanos mostraram registros de suas guerras mundiais, de seus testes de armas nucleares e de seus erros ambientais. Eles não esconderam as partes sombrias de seu passado. Os alienígenas revelaram como sua cooperativa se formou depois de quase se destruírem em suas próprias guerras. Eles compartilharam registros de outros planetas que contataram, incluindo alguns onde as coisas deram errado. O incidente deuteriano não foi o único erro deles. No 3º dia, a doutora Samantha Urai e Miriam sentaram-se juntas revisando arquivos. Há algo que não entendo. Samantha disse que você faz parte de uma civilização galáctica avançada há milhares de anos, mas ainda comete erros graves como o que aconteceu em Murizix. A pele azul de Miriam escurece ligeiramente. As espécies cooperativas tentam apresentar-se como perfeitas aos membros mais novos. Escondemos nossos erros e fingimos que ultrapassamos a violência ou o erro. Isso parece perigoso, disse Samantha. Como você pode aprender com os erros que você finge que nunca aconteceram? Você está certo, admitiu Miriam. É a nossa maior fraqueza. Em outra sala, Eric Powell mostrou a especialistas técnicos alienígenas como os humanos detectaram sua vigilância. Descobrimos a assinatura energética da sua nave há anos. Powell explicou, só não sabíamos o que era até você chegar. Um dos alienígenas, um ser magro e laranja com 6 dedos em cada mão, parecia impressionado. Sua espécie se adapta rapidamente. A maioria dos planetas sob observação nunca detecta a nossa presença. Os humanos são curiosos, disse Powell com um sorriso. Estamos sempre olhando para as estrelas, nos perguntando quem está lá fora.
Enquanto isso, o capitão Zickstar e John Miller caminhavam por um jardim fora do prédio. Devo-lhe desculpas, disse o capitão. Viemos julgar você, mas éramos culpados dos mesmos erros de que o acusamos. Todo mundo tem segredos, respondeu John. A questão é o que faremos quando eles forem descobertos. Meu povo se esconde de nossos erros. Fingimos ser perfeitos enquanto contemos outras espécies que consideramos demasiado perigosas, mas esconder a verdade apenas leva à repetição dos nossos erros. John assentiu. Os humanos cometem muitos erros. Lutamos guerras, poluímos o nosso planeta e magoamos uns aos outros, mas também aprendemos que cada geração tenta fazer melhor que a anterior. Você não esconde sua escuridão, observou Zickstar. Você reconhece isso. É a única maneira de ir além disso, disse John. Seres perfeitos não precisam crescer, mas seres imperfeitos como nós, temos para onde ir. Temos esperança de um futuro melhor. O capitão ficou quieto por um momento. A equipe de avaliação retornará à cooperativa amanhã. Eles relatarão tudo o que aprendemos. E o que dirão sobre os humanos? Perguntou João. Os 4 olhos do capitão Zickstar olham para o céu. Que vocês podem ser a espécie mais importante que já encontramos. Não porque você é perfeito, mas porque não tem medo de enfrentar suas imperfeições. O que acontece a seguir? Perguntou João. Isso, disse o capitão, dependerá de a cooperativa estar preparada para aprender com os humanos. A equipe de avaliação alienígena deixou a Terra na manhã seguinte. A grande nave deles brilhou brevemente e depois desapareceu na escuridão do espaço. Eles levariam o relatório à Cooperativa Galáctica, onde o Conselho decidiria o destino da humanidade. O capitão Zickstar e Mirren permaneceram para trás com o asterisco de luz eterna. Eles continuaram trabalhando com os humanos, mas o clima mudou. Houve uma nova abertura entre as duas espécies. Uma semana após a partida da equipe de avaliação, Lisa Clark encontrou o capitão Zickstar olhando para o céu noturno do lado de fora do centro de pesquisa. Esperando por notícias, ela perguntou, juntando-se a ele. Sim, o conselho deverá tomar uma decisão em breve. Você está preocupado? A pele azul do capitão parecia mais escura ao luar. O conselho não gosta de surpresas. Os humanos nos surpreenderam muito. E isso é ruim? É sem precedentes. A maioria das novas espécies são demasiado primitivas para serem notadas pela nossa observação ou demasiado previsíveis para nos preocuparem. Os humanos não são nenhum dos dois. Dentro das instalações, Samantha e Mirren trabalharam até altas horas da noite. Eles estavam criando um banco de dados compartilhado das histórias de ambas as espécies, concentrando-se em como cada uma superou desafios. O seu povo sobreviveu a 3 conflitos globais. Mirren disse, seus 4 olhos piscando em sequência. A maioria das espécies se destrói após apenas uma. Chegamos perto, admitiu Samantha, mas sempre encontramos maneiras de cooperar, apesar de nossas diferenças. Essa resiliência é notável. Mirren disse que muitos membros do Conselho acreditam que a violência indica que uma espécie é inadequada para a cidadania galáctica, mas talvez sobreviver à violência ensine algo valioso. Em outra sala, Eric Powell e William Carter monitoravam as comunicações da nave alienígena. Foi-lhes concedido acesso limitado aos sistemas alienígenas como parte do novo acordo de transparência. Qualquer palavra do conselho deles, Carter perguntou. Powell balançou a cabeça, nada ainda, mas tem havido muito tráfego de mensagens entre outros membros da cooperativa. Acho que nossa situação está causando um grande debate. Bom, Carter disse com um leve sorriso. A cooperativa precisa de alguma sacudida. 3 dias depois, quando o amanhecer irrompeu no deserto do Novo México, o asterisco da luz eterna recebeu uma mensagem do Conselho Cooperativo. O capitão Zickstar imediatamente solicitou uma reunião com John Miller e a equipe humana. Eles se reuniram na sala de conferências principal. O rosto do capitão estava elegível quando ele ativou um pequeno dispositivo que projetava uma mensagem holográfica no centro da mesa. Um feijão com características cristalinas falava uma língua que nenhum dos humanos entendia. Capitão Zickstar traduziu.
O conselho revisou o relatório da equipe de avaliação sobre a humanidade. Ele disse lentamente. Reconheceram que a avaliação inicial foi falha devido a preconceitos e violações de protocolo. Os humanos trocaram olhares esperançosos. O conselho decidiu, continuou o capitão, que os humanos não serão contidos. Todos relaxaram um pouco, mas John Miller percebeu que o capitão ainda parecia tenso. Tem mais, não tem? Perguntou João. Sim, o conselho também decidiu que não será oferecida aos humanos adesão à cooperativa neste momento. O rosto de Lisa mostrou decepção. Eles ainda acham que somos muito perigosos. Não, disse o capitão Zickstar. Sua voz estranhamente orgulhosa. Eles acham que você é muito importante. A sala ficou em silêncio. O Conselho acredita que a abordagem única da humanidade para reconhecer as suas falhas, em vez de ocultá-las, representa uma evolução potencial na civilização cósmica. O capitão explicou. Eles querem estudar esta abordagem antes de trazer os seres humanos para a estrutura cooperativa. Estude-nos. O general Maurice perguntou desconfiado, como animais vivos. Não, Mirren respondeu rapidamente. Aprenda com você como iguais. O capitão Zickstar tocou novamente no dispositivo, mostrando imagens de uma bela estação espacial. O Conselho propõe construir um centro de pesquisa conjunto na órbita da Terra. Humanos e espécies cooperativas trabalhando juntos, compartilhando conhecimento como aliados independentes e não como membros. Melhor do que ser contido, murmurou William Carter. Muito melhor, disse o capitão. Nenhuma outra espécie recebeu tal acordo. John Miller olhou para sua equipe e depois para os alienígenas. Então nossos segredos mais obscuros acabaram sendo nossa maior força. Os 4 olhos do capitão Zickstar pareciam sorrir. Sua disposição de enfrentar esses segredos é a sua força. Meu povo se escondeu da verdade por muito tempo. Talvez seja a hora de aprendermos a ser mais humanos. O capitão estendeu a mão exatamente como John havia feito quando se conheceram. Para novos começos, ele disse. John aceitou a honestidade dos alienígenas. 6 meses se passaram rapidamente. A estação conjunta de pesquisa chamada Horizon tomou forma na órbita da Terra. Humanos e alienígenas trabalharam lado a lado, construindo algo que nunca existiu antes na galáxia. No dia da inauguração oficial da estação, ônibus transportam representantes da Terra e da cooperativa para as novas instalações. John Miller e Lisa Clark viajaram com o capitão Zickstar e Mira. À medida que o ônibus espacial se aproximava, Liz olhou pela janela para a enorme estação em forma de anel. É lindo, ela disse. E prático, acrescentou Mira. O projeto combina eficiência energética cooperativa com adaptabilidade humana. A estação possuía áreas ajustadas às necessidades das diferentes espécies, variados níveis de gravidade, misturas atmosféricas e zonas de temperatura. Mas os principais espaços para reuniões foram projetados para que todos pudessem usá-los confortavelmente. Depois que o ônibus atracou, os 4 amigos caminharam pelos corredores curvos da estação. Trabalhadores de diversas espécies assentiram respeitosamente ao passarem. Nunca pensei que veria isso em minha vida. John disse, humanos trabalhando ao lado de seres de outros mundos. A cooperativa também nunca imaginou isso. O capitão Zickstar admitiu que, durante séculos, acreditamos que tínhamos o único caminho correto para a civilização. Entraram no mirante principal, uma grande sala com paredes inteiramente feitas de material transparente. A terra preenchia um lado da vista, com seus oceanos azuis e nuvens brancas girando abaixo. Do outro lado, as estrelas se estendiam até o infinito. Outras autoridades já estavam se reunindo para a cerimônia de abertura. A doutora Samantha Urai estava explicando os costumes humanos a um grupo de alienígenas com pele verde semelhante a escamas. Eric Powell estava mostrando aos engenheiros alienígenas algo em seu tablet que os fez estalar os dedos de excitação. O general Maurice ficou ao lado de William Carter, observando tudo com um otimismo cauteloso. Ainda não confie neles completamente. John perguntou enquanto se juntava a eles. A confiança leva tempo, respondeu o general. Mas estou brincando.
Carter sorriu levemente. Há 6 meses, estavam a ler os nossos ficheiros confidenciais. Hoje, eles estão nos ensinando mais rápido do que as teorias das viagens leves. Eu chamaria isso de progresso. Um tom suave indicava que a cerimônia estava prestes a começar. Uma plataforma no centro da sala subiu ligeiramente e o capitão Zickstar tomou seu lugar ao lado de John Miller. A sala ficou em silêncio. Hoje marca um novo capítulo na história galáctica, o Capitão BN. Pela primeira vez, a cooperativa aborda outra espécie, não como guias ou juízes, mas como estudantes e parceiros. João deu um passo à frente. A estação Horizon representa o primeiro passo da humanidade além do nosso sistema solar. Mas o mais importante é que representa uma nova abordagem às relações entre diferentes povos. Quando chegamos à Terra, continuou o capitão Zickstar, procurávamos descobrir os segredos da humanidade. Encontramos armas, guerras e violência. E descobrimos que os alienígenas também tinham segredos. John acrescentou, erros, falhas e medos que eles esconderam. A pele azul do capitão adquiriu uma cor mais intensa, um sinal de emoção. Viemos em busca de motivos para temer os humanos. Em vez disso, encontramos motivos para aprender com eles. Ambos os nossos povos têm capítulos sombrios nas nossas histórias, disse John, as diferenças que os humanos aprenderam a enfrentar a nossa escuridão em vez de ocultá-la. Esta estação, concluiu o capitão Zickstar, será um lugar onde todas as espécies poderão trazer toda a sua verdade, suas conquistas e seus fracassos, suas esperanças e seus medos. Enquanto a multidão aplaudia, Lisa Clark ficou ao lado de John. Bendito, ela sussurrou. Mais tarde, após o término das cerimônias formais, John e o capitão Zickstar ficaram sozinhos na janela de observação. A terra girava lentamente abaixo deles, pacífica e azul. Então John disse, você se arrepende de ter descoberto nossos segredos mais obscuros? Os 4 olhos do capitão piscaram pensativos. Lamento como fizemos isso. Mas não me arrependo de ter aprendido a verdade, embora isso tenha mudado tudo para o seu povo. Especialmente por causa disso, disse Zickstar, às vezes as descobertas mais importantes são aquelas que forçam você a questionar suas suposições mais básicas. John sorriu, essa pode ser a coisa mais humana que já ouvi você dizer. O capitão olhou para as estrelas. Talvez isso não seja uma coisa tão ruim, afinal. Juntos, o humano e o alienígena observaram o lado noturno da Terra aparecer, suas cidades iluminando-se como um reflexo das estrelas acima. Era, ambos sabiam, apenas o começo.